Olá, hoje é domingo, dia 17 de julho de 2022. O meu nome é Daniel Baraúna e essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Na aula de hoje, daremos continuidade ao estudo que estamos realizando, apoiado no livro Academia da Alma. Esse livro ele foi escrito pelo pastor Israel Belo de Azevedo e, nós começamos a estudá-lo no domingo passado. Caso você não tenha tido a oportunidade de assistir a aula no domingo passado, nós recomendamos que você obtenha um tempo e consiga procurar no YouTube e encontrar a aula, pois com certeza vai ser bastante abençoador para a sua vida. Mas na aula de hoje nós vamos nós vamos estudar o capítulo 2 desse livro. E o capítulo 2 ele trata da pureza. Mas antes de começarmos, eu gostaria então de fazer uma oração. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade que tu nos dá de estarmos aqui para aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Pedimos nesse momento que tu possas abrir as nossas mentes, que tu possas nos guiar para que possamos ter o conhecimento em relação à tua palavra, Senhor. Permita, Senhor, que possamos compreender a tua palavra da melhor forma possível e para colocar esses ensinamentos em prática em nossas vidas. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Bom, então, como eu ia dizendo, hoje nós vamos ver o capítulo número 2 desse livro, que trata da pureza. O título desse capítulo é Pureza, ser menos para ser mais. Para começar o nosso estudo, eu gostaria então de ler 2 versículos do Salmo número 139. Esse salmo é um salmo bastante conhecido. Mesmo assim, eu recomendo que você, nesse momento, pause o vídeo e leia todo o Salmo 139. São apenas 24 versículos, mas eu posso garantir que vai ser bastante abençoador para a sua vida. Nós aqui vamos focar nesse momento da aula apenas os 2 últimos versículos. Então, vamos ler. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse salmo, ele foi escrito por Davi. E essa informação vai ser importante. Porque o primeiro ponto que eu trouxe de destaque aqui desse capítulo do livro, em relação à questão da pureza em nossas vidas, é como que o autor define o que é ser puro. E o autor, ele se apoia nesses versículos para fazer essa definição. Então, o primeiro destaque do autor é na coragem que Davi teve de pedir a Deus para ser sondado. Com certeza, esse é um exemplo que Davi nos dá para seguirmos. Mas será que nós temos coragem de pedir a Deus para ser sondado? Mas afinal, o que é ser sondado, né?
Sondado é ser examinado por completo. Será que se, se Deus me examinar por completo, será que Ele vai se agradar de mim? Será que Ele vai ficar satisfeito com o que Ele vai encontrar? Davi teve a coragem de pedir a Deus para ser sondado, mas realmente é, é uma é um pedido, é uma decisão. A decisão de fazer esse pedido é uma decisão muito difícil, né? Eu, sinceramente, não sei se teria essa coragem, porque nós reconhecemos que somos pecadores, né? Sabemos que o pecado está dentro de nós. Um outro ponto que o autor do livro coloca, ele destaca do versículo seguinte, que é o versículo 24. Ele coloca assim, né? O Salmo coloca assim: Davi pede ao Senhor para ver se há algum caminho mau e pede para que o Senhor possa guiá-lo pelo caminho eterno. Então, assim, o autor ele coloca que para ser puro não podemos ter uma vida dupla. Mas o que é ter uma vida dupla? Ter uma vida dupla é ser uma pessoa em alguns lugares e ser outra pessoa em outros momentos e em outros lugares, ou em outros lugares. E muitas vezes não percebemos, mas somos assim. Mas uma pessoa pura não é assim. A pessoa pura, ela é uma pessoa transparente, ela é da mesma forma em qualquer lugar. Se ela está no seu ambiente de trabalho, se ela está no seu ambiente acadêmico, se ela está no seu ambiente de casa, se ela está na igreja, ela é sempre a mesma pessoa. Então, se temos uma atitude dentro da igreja e temos uma atitude diferente fora dela, então nós temos uma vida dupla. Então não somos puros. E o que Davi pede aqui a Deus é justamente para ser sondado, como vimos no versículo anterior, e também para, para que o Senhor veja se tem algum caminho mau. E esse é o exemplo que nós temos de Davi. Um outro ponto ainda que o autor destaca sobre a definição de ser puro é ele entende que uma pessoa pura, ela não pode ser escrava de si mesma. Pelo contrário, ela precisa ser servo de Cristo. Ou seja, para ser puro, é necessário que a pessoa ela coloque Cristo em primeiro lugar em suas vidas. Mas tem que colocar Cristo na frente até de si mesmo. Isso também é muito difícil de ser alcançado. Invariavelmente, fazemos escolhas em nossas vidas nas quais podemos estar colocando o nosso ego na frente. E isso com certeza não é ser puro. Mas o que acontece se não formos puros? A pergunta seguinte para refletirmos é: alguém pode ver a Deus sem pureza? E a resposta com certeza é não. Essa resposta está apoiada no capítulo 12, versículo 14 do livro de Hebreus. Depois você procure esse versículo. Lá você verá que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, a pureza ela torna-se importante na nossa vida,
porque sem a santidade, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Mas o que é santidade exatamente? Em algumas aulas passadas, tivemos a oportunidade de falar sobre o processo de santificação, sobre santidade. Se você não assistiu essa aula, também recomendamos que você procure no YouTube. Mas a definição do autor do que é santidade, ele fala que é um compromisso com a retidão pessoal em atendimento aos padrões de Deus. Ou seja, a santidade ela é atingida quando nos comprometemos com a retidão de forma individual e conseguimos atingir plenamente aos padrões estabelecidos por Deus, padrões esses que estão na Bíblia Sagrada. Mas nós vimos que a santificação é um processo que leva tempo. E a pergunta que fazemos é: essa caminhada de santidade, ela é uma caminhada fácil? Com certeza não. Vimos também em aulas passadas que o caminho da santidade ele possui picos e vales. Temos momentos que estamos existem momentos de nossas vidas nos quais estamos mais envolvidos com as coisas do Senhor. São os picos. Por outro lado, temos momentos em nossas vidas que estamos menos envolvidos. Esses seriam os vales. Mas o autor destaca aqui para nós uma outra dificuldade que ele observa na caminhada de santidade. Ele destaca o que está escrito lá em Lucas, capítulo 6, nos versículos de 39 até 42. Esses versículos são a parábola do cego que guia a outro cego. É uma parábola curta, mas que traz um ensinamento muito importante para as nossas vidas. Eu vou ler então rapidamente essa parábola. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro de teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de seu irmão. Lendo essa parábola, percebemos que a caminhada de santidade ela não é fácil, porque é muito mais fácil olharmos para as virtudes cristãs e desejar para os outros. Ler a Bíblia, ver um padrão estabelecido por Deus e falar: pessoa tal não está seguindo esse padrão. Porém, a busca pela santidade ela é uma busca individual. Então, não devemos olhar para o próximo se ele está seguindo os padrões ou não. Nós devemos olhar para nós mesmos, porque nós devemos buscar a santidade para si e não para o próximo. Esse é um ponto importante
que o autor destaca para nós. Dando continuidade aos ensinamentos que podemos extrair desse livro em conjunto com a Bíblia, nós trazemos aqui uma outra pergunta. Será que é possível caminhar para a santidade sendo apenas ouvinte da palavra de Deus? A resposta pode ser fácil. Absolutamente não. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus. Nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Esse ensinamento, ele é muito claro na Epístola de Tiago, no capítulo 1, entre os versículos 21 e 25. Eu também vou ler esse trecho do capítulo 1, tá? Do livro da Epístola de Tiago, versículos de 21 até 25. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Podemos observar aqui das palavras de Tiago que não podemos, em hipótese alguma, nos tornar apenas ouvintes da palavra. Temos que praticá-la para que possamos realizar a obra do Senhor. Não podemos ter uma participação passiva em nossa obra. Temos que sempre buscar colocar em prática aquilo que aprendemos. Isso é muito importante também em nossa vida cristã e na nossa caminhada de santidade. Mas é importante definirmos aqui, nesse momento, o que é ser santo. Porque em diversos trechos da Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, Deus nos instrui a sermos santos. Porém, a definição de santo muitas vezes pode não ser clara para todas as pessoas. Então, eu queria trazer aqui alguns pontos extraídos também do livro do pastor Israel Belo de Azevedo, que é justamente o oposto, é o que não é ser santo, né? Então, o autor, ele destaca que ser santo não é ser um Marte, por exemplo. Porque muitas pessoas têm a percepção de que para ser santo você precisa ser um Marte que foi perseguido por muito tempo. É claro que o santo, ele é realmente
forjado na fornalha do sofrimento, né? A expressão que o autor coloca é que o santo ele é forjado na fornalha do sofrimento, né? É uma expressão bem forte, que é até verdade. Mas não precisa ser necessariamente um mártir para ser um santo. Existem também outros pontos que possivelmente muitas pessoas atribuem a um santo, mas que não necessariamente o santo precisa ser ou ter, tá? Não é uma característica realmente inerente. Por exemplo, o texto destaca também que ser santo não é nunca ter ira, embora o santo deva sempre procurar não pecar. Um santo, ele não precisa necessariamente não se irar nunca. Possivelmente na vida dele, ele vai passar por momentos de ira, mas ele deve sempre procurar não pecar, ele deve procurar não se irar, mas possivelmente ele vai acabar passando por isso em algum momento da vida dele. Ser santo também não é passar horas e horas orando. Se eu passar horas e horas do meu dia orando todos os dias, eu não vou me tornar santo por conta disso. Porém, um santo, ele é reconhecido por ser uma pessoa de oração, mas é muito mais relacionado à disciplina de oração do que a quantidade de horas que passa orando. A oração, ela precisa ser de coração, ela precisa de ser de coração aberto, dependente da quantidade de tempo que seja. Outro ponto também que as pessoas costumam atribuir aos santos é que são pessoas alegres o tempo todo. Mas é claro que o santo, ele também vai passar por momentos de tristeza na vida dele. Agora, o santo, ele precisa saber que a tristeza, ela, por exemplo, quando o santo fica triste porque ele reconheceu que cometeu um pecado, e ele fica triste por isso, essa tristeza ela é até construtiva na vida dele, porque ela vai produzir o arrependimento que vai levar à salvação. Isso está também destacado na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Depois você pode conferir esse versículo também. Outro ponto que é também atribuído aos santos é que um santo ele não é melhor do que as outras pessoas. Pelo contrário, o santo ele considera os outros melhores do que ele. Isso também está bem claro na Bíblia. Está lá na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Também convido você a depois verificar, conferir esse versículo. Na verdade, devemos sempre conferir todos os versículos, todos os trechos da Bíblia que são citados. Devemos ser sempre como os bereanos, que sempre conferiam. E, finalmente, um último ponto aqui que o autor traz em relação a essa questão que as pessoas confundem o santo, é achar que um santo ele nunca tem desejos pecaminosos, por exemplo.
Um santo, ele passa também por tentações, mas é importante que o santo saiba dominar esses desejos, sempre apoiado na ajuda do Espírito Santo. Então, é importante para o santo que ele saiba o que fazer para que os desejos sejam controlados nas suas vidas. E eu faço a pergunta para você: você sabe o que deve fazer para que os desejos na sua vida sejam controlados? É fácil de responder, porém é difícil de executar. O primeiro passo é reconhecer que eu não tenho poder de controlar os meus desejos. A partir do momento que eu reconheço isso, esse é o primeiro passo. Reconhecer que eu não posso controlar os meus desejos, mas reconheço que o Espírito Santo pode. Esse é o primeiro passo, é um passo também muito difícil, mas para que os desejos sejam controlados, esse é o primeiro passo. E o passo seguinte é orar e colocar esses desejos diante de Deus. Então, essa é a forma para que os desejos sejam controlados. Então, eu vou chegando aqui ao final dessa aula, mas para finalizar, eu gostaria então de destacar a forma como o autor define de forma simplificada o que é ser santo. Na visão do autor, de forma simplificada, ser santo é ser propriedade exclusiva de Deus para anunciar as virtudes de Deus. Essa é a definição do autor. Essa definição, ela encontra-se na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o ensinamento que esse versículo nos traz é isso, que nós somos propriedade exclusiva de Deus e que nós devemos anunciar as virtudes de Deus. E isso, quando fazemos isso, quando reconhecemos que somos propriedade exclusiva de Deus e quando anunciamos as virtudes de Deus, aí nos tornamos santos. Vamos então finalizar. Vamos fazer mais uma breve oração. Senhor, obrigado por permitir que aprendêssemos um pouco mais aqui da Tua Palavra no dia de hoje. Pedimos a Ti, Senhor, que permita que possamos colocar em prática aquilo que aprendemos nesse momento. Permita, Senhor, que possamos anunciar as Tuas virtudes e permita que possamos reconhecer que somos Sua propriedade. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém.